Na nossa área que a gente trabalha como clínico geral, a gente dá uma ênfase e distribui as pessoas, os nossos clientes, nossos pacientes, por faixa etárias, né? Então, os jovens, os adolescentes, a partir de 15 anos, a gente tem como uma rotina fazer exames no mínimo a cada 2 anos. O porquê de fazer exames a cada 2 anos? Porque a gente tem a necessidade de avaliar que existem algumas patologias, por exemplo, que está sendo muito comum hoje. Cada vez mais a gente tem grupos de risco de obesidade, sedentarismo. Embora jovens, essas pessoas são muito sedentárias. E elas precisam então, por exemplo, um dos exames a acompanhar é o nível de colesterol, o nível de triglicerídeos. E tem hoje algumas síndromes que são a dependência de celular, WhatsApp, da tecnologia, que essas crianças, esses adolescentes, na verdade, eles acabam se alimentando mal, dormindo mal, tendo mais estresse. Então, tudo isso leva com que cada vez mais jovens, com menos idade, tenham patologias que seriam da idade adulta. Essa é uma das ideias, então, que a partir dos 15 anos a gente já começa a investigar algumas patologias que atingem pessoas na idade adulta a partir dos 15 anos. Normalmente os adolescentes são trazidos pelos pais ainda, até os 18 anos, ainda é uma coisa muito comum. Para se desligar do pediatra e vir para a fase adulta, são trazidos, meu filho acaba comendo mal, está dormindo mal, mas principalmente a questão da insônia. Então a gente tem algumas orientações que a gente acaba dando para esses pacientes, o que fazer, o que melhorar o seu sono, quantas horas de sono são necessárias, algumas coisas que vão ajudar no dia a dia, no seu metabolismo, na melhora do peso corpóreo, até pressão alta em adolescente a gente está vendo. Nossa ideia é a prevenção para chegar numa fase adulta e depois na segunda idade, na terceira idade, lá na quarta idade, hoje que a gente já fala, para não ter as doenças plurimetabólicas, várias doenças ligadas ao metabolismo. Então isso é muito importante começar com a ideia no adolescente. Já entra a fase do universitário ou entra as pessoas que já, hoje cada vez mais cedo, as pessoas já têm uma relação familiar, vão tendo seus filhos, vão saindo de casa. Essas pessoas também acabam mudando o seu hábito de vida. Hoje a necessidade do povo brasileiro, como um povo, como uma nação, a gente precisa trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, ter uma renda familiar melhor, acaba com que as mulheres e os homens, e aí a gente tem que voltar, principalmente as mulheres. As mulheres, além de ter que trabalhar ou estar estudando, tem a sua questão familiar. Chega em casa, tem os seus filhos, tem todos os afazeres de casa, embora contrate alguém, mas sempre tem os seus afazeres de casa, a organização domiciliar, a organização é muito importante. Então, essa faixa etária também, aí que a gente considera até dos 20 aos 35 anos, é uma mudança muito brusca. E a gente vê hoje nas pessoas que têm família, principalmente dos 20 aos 35 anos que têm filhos. Não que não possa ter mais para frente, mas a gente vê. Então, essa é uma fase muito brusca, que a pessoa sai, uma saída de casa e constrói uma família e já tem um filho para cuidar. Então é uma coisa que muda totalmente o seu dia a dia, seu modo de vida. Isso começa a trazer também algumas complicações. E se a pessoa não souber levar isso de uma maneira adequada, aí vão começar a aparecer as outras patologias aí associadas à ansiedade, à depressão, à insônia, a irritabilidade, que são algumas coisas que começam a aparecer, além das questões de doenças em si ligadas a isso. Vem a hipertensão, a gastrite, vem várias patologias que são associadas ao dia a dia, à sua maneira de viver. Na faixa etária, então, dos 40 anos, principalmente o homem, vou citar o exemplo do homem, ele precisa com que aí começam a aparecer as patologias ligadas à sua idade. Aí a gente nota assim, que em torno de 20% da população hoje tem diabetes, se for feito o diagnóstico. Hoje diagnosticado é 12%, mas no Brasil a gente sabe que a estimativa é 20%. Começa a aparecer a partir dos 40 anos de idade. Hipertensão, 10 a 15% da população, a partir dos 40 anos de idade. Alterações, a mulher depois dessa idade também começa a aparecer algumas mais precoces, um pouco mais tarde, a menopausa. Então também que tem que fazer alguns exames. Um pouquinho antes disso também a mulher tem que fazer a prevenção da questão do câncer de mama, câncer ginecológico, que deve ser lá desde a idade da adolescente, aí começa a fazer já os preventivos, mas essas patologias têm patologias com mais frequência acima dos 40 anos, diria até os 60 anos são os cuidados. Esses sim, obrigatoriamente precisam fazer exames anuais, então as patologias também ligadas ao metabolismo, lá entre elas,
triglicerídeos, colesterol, é muito comum, é muito comum. E outras vezes as pessoas têm também distúrbio metabólico ligados ao fígado, pelo problema também alimentar. Então, hoje eu diria assim, estamos copiando um pouco dos países de primeiro mundo, de comer errado, nossa vida está mais turbulência, tem mais atividade, tem mais responsabilidade, tem que correr atrás do dia a dia, até porque é questão necessidade. Por exemplo, vamos citar um exemplo aí na questão descobrindo que que a pessoa tenha diabetes, ou que tenha hipertensão, ou que tenha um nível de colesterol elevado hoje. Com a orientação alimentar, com o medicamento, a pessoa consegue envelhecer sem as doenças, porque essas doenças são degenerativas e crônicas. Elas vão avançando com o tempo, elas vão acompanhando e vão mais cedo, se a pessoa não tratar, tendo problemas degenerativos. Vamos citar, por exemplo, a diabetes. As pessoas começam a ter problema de visão, problema renal, problema de circulação. Então essas pessoas começam a ter um problema de qualidade de vida muito ruim. As pessoas não conseguem mais ler, a pessoa não consegue mais fazer atividade física. Tem muitos pacientes que têm problema renal e tem que fazer alguns até procedimentos mais graves, assim, entre eles lá hemodiálise. Enfim, são várias patologias que a gente consegue ter uma qualidade de vida. Se você fizer preventivo, tu consegue manter a pessoa hoje com a expectativa brasileira de 76 anos com uma qualidade de vida muito melhor.